Olá, bem-vindo. Neste tutorial, nós vamos falar de autocorrelação. Se você tem algum conhecimento básico de estatística, você provavelmente já ouviu falar da correlação, não da autocorrelação. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, se você vai criar um modelo de regressão linear, você vai ter duas variáveis, né, uma variável dependente e uma variável independente, e você vai verificar se existe uma correlação matemática entre essas duas variáveis. Então, por exemplo, você vai ter lá uma variável A, uma variável B, elas vão ser números, né? Vamos falar aqui 5, 4, 3, 7, 8, 2, 7, 5, só para a gente contextualizar aqui, né? Então são duas variáveis. E o que a correlação ela vai mostrar? A correlação ela vai mostrar no caso da correlação, não da autocorrelação, se existe uma relação matemática entre essas duas variáveis. O resultado dessa relação matemática é um número real que vai de -1 até 1. Então, pode ser qualquer número real nesse intervalo. Se for, quanto mais próximo de 1 ou -1, mais forte a relação matemática entre esses dois números é. Quanto mais próximo de 0, mais fraca é a relação entre esses dois números. A autocorrelação, ela é um processo semelhante, porém, em vez de verificar a relação matemática entre duas variáveis, ela mostra a relação matemática entre uma única variável, que é a série temporal. E ela mostra a relação entre os intervalos dessa série temporal. Né? Como é uma única variável, ela vai mostrar se existe essa relação matemática entre os intervalos. E também aqui o resultado vai ser um valor entre 1 e -1, sendo 0 a ausência de autocorrelação. Então é um processo semelhante à correlação entre duas variáveis, porém ela é usada para avaliar a relação entre uma variável com ela mesma, entre os intervalos dessa variável, e o resultado é avaliado da mesma forma. É o resultado entre 1 e -1, sendo 0 a ausência dessa relação matemática. A autorrelação ela pode ser medida em intervalos, então você pode ter, por exemplo, uma autocorrelação de um intervalo, que a gente chama de lag. Então, um lag de intervalo 1 mede a relação entre valores com um período, que estão distanciados entre um período, e de dois intervalos mede a distância de 2 períodos. Existem alguns diagramas que são utilizados para avaliar a autocorrelação. O mais comum é o ACF, ele mostra a autocorrelação em uma série temporal. Então, esse aqui é um exemplo, eu diria assim, clássico de um diagrama de um ACF. Então aqui você tem os intervalos, cada barra dessas aqui é um intervalo, e esta linha pontilhada aqui é a significância. É uma linha que mostra uma possível significância. E o que acontece? Quando a lag chega até a linha, ultrapassa da linha, quer dizer que ali foi encontrada uma autocorrelação. Ok? Então aqui a gente está vendo de forma gráfica, aqui a gente está vendo essa autocorrelação de forma numérica, ok? Então a gente está vendo aqui os valores. Normalmente aqui a primeira lag ela sempre vai aparecer como 1, porque é a correlação dela com ela mesma, e depois a gente está vendo aqui, ó, 0,3, 0,3, a gente está vendo vários valores ali de autocorrelação, sendo que a linha, os que chegam até a linha ali, mostra que há uma significância nessa autocorrelação. Um outro diagrama que é o Partial Autocorrelation Function, ele mede a autocorrelação entre diferentes intervalos, ok? Então não é entre intervalos seguidos. Com sazonalidade de tendência, ok? Então a gente está vendo aqui dados trimestrais de residentes australianos, né? Alguns dados que a gente já viu aqui nesse primeiro diagrama. E no segundo diagrama aqui, nós estamos vendo mortes mensais por doenças pulmonares no Reino Unido. Então o que a gente está vendo aqui? Com tendência
a gente tende a ter uma autocorrelação grande e positiva. A gente está vendo aqui a autocorrelação. Com sazonalidade, ela tende a ser maior nos intervalos com maior valores. Então, vejo aqui com sazonalidade o efeito que dá aqui no diagrama de autocorrelação e aqui o efeito que dá quando a gente tem o efeito de tendência, ok? Bom, o ruído branco, né, o white noise, então, a gente chama de white noise um processo estocástico que consiste em uma sequência de variáveis geradas de forma randômica e independentes, né, e que tem uma distribuição semelhante. Também é conhecido como processo puramente randômico. Então, nesse tipo de dado, não se espera encontrar correlação em dados aleatórios, pois, obviamente, não existe uma relação no mundo real entre eles, foram gerados de forma aleatória. Então, se espera que todas as lags não tenham significância. Eventualmente, que alguma pode ter, né? Então, se mais de 5% dos intervalos aqui estiverem fora da linha azul, não é ruído branco, não é white noise. Então a gente pode ver aqui, a gente já falou que a primeira lag aqui não conta, mas a gente pode ver aqui que nenhuma lag aqui ela está chegando no nível de significância. Então isso caracteriza uma série como ruído branco, uma série gerada aleatoriamente, que não há uma relação matemática entre as lags, entre os intervalos, ou seja, não existe autocorrelação entre os intervalos, ok? A gente vai ver várias formas de aplicação prática disso, mas uma delas é os residuais, que são gerados a partir de um modelo de uma série temporal. Esses residuais, se espera que eles não tenham uma relação matemática entre eles, ou seja, se espera que eles gerem um diagrama desta forma aqui, né, que você não encontre esta autocorrelação entre as lags.